Tá? Então, acho que essa é a questão. Por isso que a gente fala assim, ó, mundo digital, mudança climática. O Brasil hoje, você vê, é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Tem agropecuária riquíssima, tanto pequeno como grande agricultor. Tem lá os seus problemas, evidentemente. Hoje eles estão sofrendo aí com uma quebra de safra por conta de estiagem, principalmente em algumas regiões do país. Mas é um dos maiores produtores de alimentos. O que você vai ter no mundo nas próximas décadas? A população vai crescer. Tá? E o Brasil tem uma vantagem comparativa interessante em relação a outros países pelo clima favorável e pela extensão geográfica. O Brasil é um dos poucos países que pode ter mais de 2 safras no mesmo ano. Tá? É diferente do que acontece lá nos países do norte, temperados. Então é diferente. Né? Então a gente tem que adotar... o dobro da rentabilidade, né? Da terra. É o dobro da rentabilidade da terra. Exatamente, exatamente. E até a riqueza do solo... Enfim, tem uma série de vantagens comparativas. Então, a gente tem que investir nisso, de ser um grande produtor de alimentos. Não significa que a gente não tem que investir em outras atividades, mas a agropecuária tem um potencial enorme para o Brasil. E, do outro lado, tem um mundo hoje preocupado também não só com alimentos, mas com a mudança climática. Sim. Né? E aí, como é que vai fazer? Você vai ignorar esses sinais que estão aparecendo? O meteoro está vindo. Exatamente. Né? Você precisa ter uma política diferente. Você tem a maior floresta do mundo, tropical, e ao invés de você usar isso em favor do Brasil, de demonstrar até o Brasil numa liderança internacional, olha, eu sou o maior produtor de alimentos do mundo e eu também sou o país que mais protege o meio ambiente, que eu tenho a maior floresta do mundo. Ao invés disso, você tem uma política que favorece o desmatamento ilegal, tá? Que coíbe o desenvolvimento sustentável lá da região, e uma política diplomática que envolve o presidente xingando a esposa do presidente francês. E o que está acontecendo na Europa, por exemplo? Alguns supermercados de alguns países já estão com embargo de produto brasileiro. Aquele tratado que foi tão comemorado, né, do Mercosul com a União Europeia, está parado. E não vai andar enquanto for esse governo. Então, assim, a gente tem que usar o que a gente tem de melhor, a agropecuária e o meio ambiente, e usar em nosso favor e não contra nós. O Brasil poderia ser a liderança mundial, pode ser e vai ser a liderança mundial nesses 2 setores. E a gente tem feito tudo errado. Esse lance da agropecuária, eu concordo contigo, mas a gente tem também... na nossa política, a gente tem a gente dá muito poder para a galera da agropecuária, né, cara? Você acha que isso seria um problema num eventual governo teu? Muito poder, eu acho assim, a agropecuária tem um papel muito relevante na nossa economia. Mas eles também têm bastante poder político. Eles fazem, assim, tem muita coisa que acontece no Brasil porque eles querem. Proporcional, veja... Um setor economicamente relevante tem voz, né? Tem peso, tem importância. E a gente tem visto a economia do Brasil ter dificuldades de crescimento, tanto indústria, tem declinado, infelizmente, e serviços, principalmente agora no período da pandemia, teve muitos problemas, mas a agricultura, a agropecuária crescendo continuamente e até sustentando uma balança comercial positiva para o Brasil em matéria de exportação. Então, a típica atividade tem que ser valorizada. E é possível, sim, você ter uma rica produção agropecuária, seja do pequeno e do grande agricultor, com preservação do meio ambiente. E isso é fundamental, na verdade, né? Eu venho de uma região lá, que é a Maringá, que era a região da Terra Roxa, que é um terreno extremamente fértil. E na época, quando eu era adolescente... o que se discutia muito, um dos grandes problemas da região era a erosão, porque tinha tido muito desmatamento e falta de preservação, principalmente daquela mata ciliar, né, que acaba conservando, preservando ali o solo. Então a gente, até por esse exemplo singelo que as pessoas normalmente conhecem, você tem que ter mata na margem do rio, porque senão quando chove a terra vai para o rio. Sim. Né? Então esse é um exemplo singelo,
mas que demonstra, olha, você precisa ter, sim, convergência entre a preservação do meio ambiente e a exploração das riquezas naturais. O que a gente vê hoje na região da Amazônia. Você precisa explorar as riquezas da região, você tem uma população lá de 26, 28 milhões de pessoas vivendo ali na região, tá? Você precisa ter formas de desenvolvimento sustentável e para isso você precisa de investimento, tanto interno como externo. Tecnologia. Você tem que dar oportunidades para aquelas pessoas. Não adianta você falar em São Paulo aqui, a pessoa que mora lá em Tabatinga não pode cortar uma árvore. Não, mas eu em São Paulo aqui estou numa boa. Tu não sabe da realidade do cara. Não sabe tem que saber a realidade do cara. Então tem que ter desenvolvimento sustentável. Tá? Tem que ter investimento. Agora, não pode ter essa prática hoje que o governo estimula, na prática, o desmatamento ilegal, quando você tem lá um IBAMA que foi desmantelado, um ICMBio que foi desmantelado, superintendente da Polícia Federal sendo afastado quando tem operação. E o presidente com um discurso que sugere que ele é favorável a derrubar toda a floresta, passar boiado. Não dá, entendeu?